escuta, nem há sentido em meu viver. Tu me dá paz e esperança pra caminhar e vencer. Sei que não hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Não sei o que de mim seria sem tua mão a me guiar, pois tanto tempo já passei sem ter razão para amar. Agora hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Que maravilha, maravilhas de ti. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo, comunidade, igreja, em casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, nós vamos então para mais uma mensagem de hoje e logo em seguida a oração. Eu gostaria de dizer para você que às vezes você pode se sentir uma pessoa fraca, uma pessoa débil na fé por causa de determinados sentimentos. Por exemplo, na programação de ontem, nós falávamos sobre os pensamentos, né? Que todos nós estamos sujeitos a pensamentos bons e também pensamentos ruins, pensamentos negativos. Porém, eu quero que você saiba que você não é diferente de nenhum outro ser humano. Deus, quando criou o homem, diz a Bíblia, para quem acredita na Bíblia, para quem crer na Bíblia, Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus criou um homem do pó da terra, como se fosse um boneco, né?
e esse homem estava sem vida. Então o que Deus fez? Deus soprou na narina desse homem, primeiro homem, Adão, né? Quer dizer, primeiro entre aspas, que existe aí algumas questões, mas não vou entrar agora. Mas relata como Deus criou Adão, ali em Gênesis. Soprou nas narinas desse homem o fôlego da vida e esse homem passou a ser alma vivente. E é justamente na nossa alma que reside ali os sentimentos, os nossos sentimentos. Então, o sentimento de medo, o sentimento de dúvidas, maus pensamentos, né? Ansiedade, preocupação. E essas coisas, ou esses sentimentos, eles são inerentes à nossa humanidade, à nossa natureza humana. E tudo acontece aqui na nossa mente. É na nossa mente que vêm os maus pensamentos, é na nossa mente que vêm as dúvidas, é na nossa mente que criamos as preocupações, as ansiedades, é na nossa mente que nós criamos os obstáculos, as dificuldades. Então, o que acontece? Às vezes, na vida de uma pessoa, por exemplo, nós, a partir do momento que nós passamos a nos entender como gente, aqui já em Portugal já está calor, hoje chegou a 36 graus em Lisboa. Então, às vezes fica aqui suando um pouco. Bom, então voltando ao assunto. Então, desde que nós nos entendemos por gente, quando você é criança, você começa a enfrentar, nós começamos a enfrentar determinadas situações em nossas vidas. E essas situações, dependendo da situação, elas causam traumas, né? E bloqueios. Por exemplo, existem pessoas que quando elas eram jovens, adolescentes, principalmente mulheres, tiveram a amarga experiência de serem violadas, agredidas fisicamente ou agredidas sexualmente. Pessoas que, de repente, elas tiveram algum trauma a conduzir, tiveram um acidente, ou pessoas que, por alguma razão, uma família onde havia muitas brigas, muitas discussões, ou algum trauma de ver alguém sendo morto, sendo assassinado. Então, muitas coisas, cada um tem, né, as suas experiências que são vividas ao longo da vida. E muitas dessas experiências, elas podem causar traumas, elas podem causar bloqueios na mente da pessoa. E isso faz com que a pessoa fique, por exemplo, que ela sofra com a síndrome do pânico, pessoas que têm muito medo, pessoas que são tímidas, pessoas que são ansiosas, nervosas, pessoas que se preocupam muito com o dia de amanhã, têm medo de tudo, elas têm medo, por exemplo, de se relacionar novamente porque teve um trauma no passado, elas têm medo de conduzir, elas têm medo, enfim, do que pode acontecer, de ficar desempregada, de ficar doente, e elas vivem uma verdadeira luta na mente delas, uma aflição muito grande. E por isso, às vezes, a pessoa tem insônia, a pessoa tem que, às vezes, tomar remédios calmantes, ela tem que tomar determinados medicamentos.
Não que isso não possa ser feito, a pessoa deve fazer isso. Se ela tiver condições de procurar um profissional, não é errado você procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e para você conversar, para você dialogar, para você desabafar. Também, se for o caso, um medicamento que lhe ajude a você dormir, a você relaxar. Nada disso é errado, compreende? Porém, nós cremos também que através da nossa fé, através da nossa confiança em Deus, nós podemos sim melhorar isso e até mesmo resolver isso, até mesmo solucionar isso. Por isso, por essa razão que Deus nos deu o seu Espírito. Por isso que Jesus nos deu o seu Espírito, justamente para que possamos ser guiados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito não é você, por exemplo, eu sou aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas pensam que ser guiado pelo Espírito de Deus é a pessoa, por exemplo, ela viver dentro de uma denominação, ela, por exemplo, está ali lendo a Bíblia toda, por exemplo, ela jejuar, ela viver, por exemplo, uma vida santa. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, ser guiado pelo Espírito é no entendimento, é você ser guiado no entendimento. É você saber, primeiro, que esses sentimentos que você tem, eles são inerentes de todo ser humano. Todos os seres humanos, eles estão sujeitos a esses sentimentos. Sentimentos negativos, como esse sentimento de medo, de ansiedade, de preocupação, esses sentimentos que são sentimentos negativos, aparentemente, mas às vezes até tem um lado positivo também, né? Por exemplo, o medo. O medo é, na verdade, também um sentimento que nos protege. Já pensou se nós não tivéssemos medo de nada? Nós não viveríamos muito, nós morreríamos logo, porque iríamos fazer coisas que certamente iríamos colocar sempre a nossa vida em risco. Às vezes a preocupação, ela também tem um lado positivo. Por quê? Porque você quer resolver aquele problema. Tudo tem que ser dentro de um limite, tudo tem que ser dentro de um equilíbrio, tá? Um equilíbrio. Então é importante que você saiba primeiro isso, que esse sentimento que você tem é inerente de todos os seres humanos. Agora, você não pode perder o controle, você não pode continuar alimentando esses sentimentos, porque são esses sentimentos que vão dar origem na sua mente a espíritos maus, que vão dar origem a atitudes negativas, de você se isolar, você não querer conversar, você não querer viver a sua vida, não querer mais se relacionar com ninguém, como muitos fazem, se trancam dentro de um quarto, ou então vão se entregar à bebida, se entregar às drogas, vão viver uma vida totalmente contrária àquela vida que Deus quer, que é uma vida sã, uma vida de equilíbrio, uma vida que você possa desfrutar do reino aqui neste mundo, o reino de Deus aqui neste mundo. Então, meu irmão e minha irmã, tenha atenção nisso. Não é porque você tem esses pensamentos, não é porque você tem, num determinado momento da sua vida, medo, ansiedade, preocupação, maus pensamentos, que você é uma pessoa diferente dos outros. O que acontece é que existem outras pessoas que elas conseguem superar, elas conseguem equilibrar isso dentro da mente delas. Você veja, quantas pessoas existem que são pessoas, por exemplo, que elas não têm dinheiro, mas elas conseguem ser mais
felizes que aquelas pessoas que têm muito dinheiro. Quantas pessoas elas têm os seus órgãos no corpo, elas são perfeitas. Eu já atendi pessoas, eu falei uma vez que eu peguei uma pessoa, uma senhora jovem, e quando eu cheguei com um carro para pegar ela, ela até uma brasileira, só que ela não tinha as duas pernas, e ela também tinha os braços atrofiados, então estava numa cadeira de roda. Aí a mãe dela ajudando ela e tal, ela entrou no carro, né? Colocamos a cadeira de rodas atrás na mala do carro e ela foi sozinha, né? A mãe não foi. E fomos conversando, ela é brasileira, veio para Portugal. Mas ela estava indo para quê? Para uma aula de natação. Tá? E ela, assim, muito otimista, porque estava voltando, tinha encontrado essa escola de natação aqui em Portugal, porque no Brasil ela fazia natação, competia, então aqui ela estava parada e ela começou então a nadar novamente, querer competir novamente, uma pessoa super otimista, uma pessoa cheia de pensamentos positivos. Ora, e existem outras pessoas que você olha para ela, ela tem um corpo perfeito, saudável, mas é uma pessoa que vive triste, que vive para baixo, que vive oprimida, que vive com medo. E às vezes, o que acontece, meu irmão, minha irmã? A religião, ela causa muito isso na vida das pessoas. Às vezes a pessoa era uma pessoa alegre, era uma pessoa feliz, era uma pessoa... Aí ela vai para uma determinada denominação e ela se torna uma pessoa triste, ela se torna uma pessoa cheia de medo, cheia de preocupações, medo do diabo, medo do inferno, medo de pecar, medo de perder a salvação. Ela se torna uma pessoa totalmente aprisionada a esses sentimentos. Então, por isso que Deus, Ele quer que você saiba que Ele é o seu Pai, que Ele cuida de você, que você não precisa dar, sabe, vazão, você não precisa alimentar esses pensamentos negativos, esses sentimentos negativos. Você tem o Espírito de Deus e você pode controlá-los, você pode, sabe, de alguma forma, de alguma maneira, controlá-los. Como? Saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que você é salvo, que Deus ama você, que Ele está no controle da sua vida, que Ele está aí junto de você, que Ele habita em você. Ah, mas eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu sou uma pessoa cheia de falhas. Não importa, Deus habita no seu espírito. Então, primeiro reconheça que esses sentimentos, eles estão em todos, são inerentes a todos, mas não se esqueça nunca que Deus lhe deu o Espírito dele, que o Espírito dele está em você. Você sabe que alguém já contou, e existe na Bíblia mais de 366 vezes a expressão, por exemplo, não temas, não tenha medo. Sabe? Por quê? Porque Deus sabe. Enquanto nós vivermos aqui neste mundo, nós vamos estar sujeitos a esses maus pensamentos, a ansiedade, a preocupação, o medo. Vamos estar sujeitos a isso. Todos nós vamos estar sujeitos a isso. Por essa razão que, às vezes, é importante você, puxa vida, você refletir na sua vida e ver quantas coisas boas também já aconteceram na sua vida. Quantas coisas boas também já aconteceram. Quantas pessoas boas você já conheceu. Até mesmo nós que viemos do sistema religioso, às vezes a gente diz assim, puxa vida, quanto tempo eu perdi no sistema religioso. Mas você também olha para o seguinte lado, pelo lado positivo. Também nós tivemos também experiências boas, porque nem tudo também no sistema religioso é ruim. Por exemplo, existem pessoas que elas, dentro ali do sistema religioso, da religião, elas aprendem também a ser uma pessoa boa,
abandonar também os vícios. Para algumas pessoas, isso ajuda. Quantas pessoas você conheceu? Eu também conheci muitas pessoas boas, pessoas que realmente eram e são sinceras, pessoas que são pessoas honestas, pessoas boas, conhecemos lá dentro, tá? E muitas hoje não estão lá dentro, mas quando entram ali no nosso Facebook, elas dizem, olha, conheci o senhor isso, aquilo, outro. Então, a gente se sente feliz e também essas pessoas, nós falamos, puxa vida, olha, foi muito bom também te conhecer, muito bom também trabalhar com você. Então, procurar olhar o lado positivo das coisas. Não ficar olhando somente os lados negativos. O copo está meio vazio. Olha que o copo está meio cheio. Tá bom? Mesmo que o tempo não esteja bom, esses dias uma pessoa entrou no carro e falou assim, tá chovendo, o tempo não tá bom, né? Porque eu te deu bom dia lá. O bom dia, a pessoa disse, foi até um senhor, bom dia não, porque olha só como é que está o tempo. Eu falei, não, mas o sol está brilhando, acima das nuvens o sol está brilhando. E tinha apanhado ele lá em Cascais e trazer para Lisboa. Lá o tempo estava ruim, mas em Lisboa já estava o sol, já tinha sol. Então, olhar para o lado positivo das coisas, não o lado negativo. Sabe, Deus nos ensina isso, Deus criou todas as coisas e Ele viu que tudo era bom. Tudo era bom, sabe? Deus viu que tudo era bom, porque Deus tem esses olhos. Os olhos, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Procure olhar com bons olhos. Às vezes eu me atraso em alguma coisa, às vezes chego lá, o cliente cancela a viagem, vou para outro lugar, não vou mais aquele. Mas eu sempre penso assim, não, olha, se Deus permitiu que isso aconteceu, pode ter me livrado ali na frente de alguma coisa, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus, vamos em frente, vamos continuar a nossa vida. É claro, acontecem determinadas coisas, em determinados momentos, que você pode sentir um baque, você sentir ali na hora, mas temos que levantar a cabeça. Como diz, né? Como diz, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, é mais ou menos assim, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, vamos em frente. Não fique aí prostrado, triste, desanimado, porque alguma coisa não deu certo, porque alguma coisa não saiu como você queria. Levante a cabeça, vamos olhar para frente, tá bom? E olhar as coisas com um olhar mais positivo. E não se esqueça que esses sentimentos aí, eles são inerentes de todos os seres humanos, tá bom? Vamos agora à nossa oração. Aproveite essa oração, se você quiser, para desabafar com Deus, para falar, para orar, para louvar, fazer aquilo que você quiser nesse momento de oração. Ó Pai, amado e querido, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o teu nome, porque somente o Senhor é digno de honra, somente o Senhor é digno de louvor e de adoração. O Senhor que é Pai, o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor que sempre está conosco em todos os momentos de nossas vidas. E somente o Senhor
sabe o que passa no nosso pensamento ou nos nossos pensamentos. As nossas indagações, as nossas preocupações, medos, ansiedade, os nossos traumas. Enfim, o Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor nos deu o teu Espírito para nos guiar, para nos dar um entendimento. E o entendimento é este, que nós não podemos dar força, alimentar esses sentimentos ao ponto deles nos controlar, como o medo, como a tristeza, a ansiedade, como as preocupações. Não podemos nos deixar dominar por esses sentimentos. É esse o entendimento que o Senhor, através do teu Espírito, nos dá. E na mesma hora em que esses sentimentos eles vêm, nós procuramos de alguma forma, de alguma maneira, pensar em outra coisa. Pensar em coisas boas. Pensar em coisas positivas. Pensar naquilo que a tua palavra nos diz. Que não devemos temer, que o verdadeiro amor lança fora o medo, que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que o Senhor, através do Espírito Santo, habita em cada um de nós. Que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que tudo vai passar, que tudo passa. Que mesmo que o céu esteja nublado, acima das nuvens o sol está brilhando. E é só uma questão de tempo para ele voltar a aparecer. Ó Pai, graças te damos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado da tua palavra, do Evangelho da Graça. Graças te damos pelo teu amor, pela tua compaixão e misericórdia. Sabe, Senhor, nesse instante eu te agradeço. Te agradeço pelo ar que eu respiro. Te agradeço pela roupa que eu me visto, pelo alimento que eu como, pela casa em que eu habito. Te agradeço pela vida da Marcela, do Lucas, das minhas irmãs.
Te agradeço pela vida de cada um, amigo e amiga que aqui se encontra. Te agradeço porque creio que agora recebemos saúde, recebemos paz, recebemos alegria, recebemos agora a coragem, recebemos agora o alívio em nossas almas. Que essa paz aqui que nós temos esteja também no coração daqueles que estão em hospitais, não apenas os enfermos, mas os profissionais de saúde, nos presídios, não apenas os presos, mas também os profissionais do sistema presidiário, nos orfanatos, nos asilos, nas clínicas de recuperação. Ó meu Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão, pois nós entregamos nas Tuas mãos, embora saibamos que já estamos em Tuas mãos, mas entregamos também as nossas ansiedades, medos, preocupações, traumas, ansiedade. Entregamos a Ti. Que seja o Senhor louvado e glorificado. E todos que creem digam: assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós então chegamos ao final de mais uma programação. Que Deus continue lhes abençoando, tenham todos muita paz, paz para você, paz também para a sua família. E creia que mesmo que talvez as coisas não estejam indo como você gostaria, mas Deus está contigo. E olhe sempre com um olhar positivo. Procure fazer isso, tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, entregasse meu corpo para ser queimado vivo e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, não é presunçoso nem orgulhoso, não é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta.
1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Olá, eu gostaria de lhe convidar para que você fizesse parte da nossa comunidade Igreja em Casa. E como que você pode fazer isso? Se tornando um membro aqui do nosso canal. Basta você clicar lá naquele botãozinho que diz assim, seja membro ou aderir. E o próprio YouTube vai dando os passos para você, o passo a passo, como você se tornar um membro do canal. Ou então, seja um apoiador do canal através do Pix, que eu coloco aí para que você então possa colaborar de uma forma voluntária. E no dia 30 de junho, nós teremos uma live exclusiva para os membros e para os apoiadores do canal. Dia 30 de junho vai cair numa sexta-feira e a live ela vai acontecer no horário de 8 horas da noite, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Lisboa, de Portugal, tá bom? Então basta você se tornar um membro do canal ou então um apoiador aqui do nosso trabalho, do nosso canal, da comunidade Igreja em Casa. E aí o que você faz? Depois que você se torna um membro, que você seja um apoiador, que você também faça aí, né, a sua contribuição voluntária, você me envie um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 351, primeiro você coloca o sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. E aí eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos